Queridos amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Veremos hoje sobre a oração, a sua importância, a sua finalidade, dando continuidade no que nós começamos a ver no programa anterior. Sejam todos bem-vindos. Como dissemos há pouco na introdução, nós estaremos hoje dando continuidade na oração, na prece, como nós preferimos. Maria João de Deus vem contando o relato daquela mãe angustiada, chorosa, triste por ver o caminho que a sua filha estava percorrendo, mas em momento algum perdeu a fé, desesperançou ou deixou a amargura e o medo falar mais alto. Ela, mesmo passando por tudo o que estava passando, parou e com muita fé, com muito amor, orou pedindo ajuda. Hoje veremos o capítulo Bálsamo do Conforto, quando Maria João de Deus nos fala: "Ah, como me senti feliz em haver derramado sobre aquela alma sofredora o bálsamo do conforto. Já sabia como proceder para consolar os infortunados e os infelizes, que aceitam a sua cruz com abnegação e devotamento e se elevam espiritualmente, espalhando nos espaços a luz de seus corações resignados. A luz que é o distintivo dos redimidos em contraposição com os orgulhosos, que na terra somente buscam as suas coroas, as quais rolam apodrecidas no sepulcro. Continuei a reconhecer o valor das angústias depuradoras para os que resgatam na terra as faltas do passado ou lutam pela evolução psíquica, reconhecendo que as dores constituem de fato os imperecíveis tesouros do mundo." Maria João de Deus, neste capítulo, não nos disse nada que nós, os espíritas, já não venhamos a saber. Ela mostra para todos nós que a vida não é fácil, porém que os amigos espirituais, generosos, operadores do bem, procuram nos envolver, e foi o que ela fez com esta mãe. E ela ficou muito feliz. Por quê? Porque ela teve a oportunidade de ajudar, de amparar, de socorrer. E nós não precisamos estar do outro lado da vida para fazermos o mesmo. Nós podemos amparar, auxiliar, socorrer muitas pessoas que estão do nosso lado. Um familiar, um amigo, um companheiro no trabalho, uma pessoa que esteja passando por alguma situação difícil, por alguma situação complicada. Nós todos podemos fazer isto. Não é uma situação extraordinária ao ponto de nós ficarmos perdidos ou sem sabermos o que podemos fazer. O que ela fez é evidente, liberta do corpo físico, senhora de um amor incontestável, dona de um equilíbrio, de uma serenidade que muitas vezes nós ainda não temos. Porém, nós todos podemos ajudar, nós todos podemos levar o bálsamo que nós somos portadores. Muitas pessoas imaginam assim: "Ah, André, eu não tenho condições para ajudar ninguém. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo." Não, o que nós não temos é vontade. Porque quem é que disse que o outro só precisa de ajuda material? É verdade que neste momento, no Brasil, em Portugal e outras partes do planeta, nós podemos estar estagiando na dificuldade do desemprego, ou de um familiar estar sem emprego, ou nós estarmos passando por uma situação complicada financeiramente falando, mas nós não podemos dizer assim: "Eu não tenho como ajudar o meu semelhante", porque a ajuda material é uma dentre muitas ajudas que existem. Jesus, por exemplo, materialmente falando, não tinha nada, e foi
quem mais ajudou o seu semelhante. Por quê? Porque ajuda material não é tudo, é uma dentre muitas formas de auxiliar. Ah, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo. A partir do momento que nós deixarmos o nosso amor falar mais alto, não nos faltará nada. Amar, simplesmente olhar o mundo com um amor maior. Nós estamos passando num momento de transição, um momento muito difícil, um momento de muitas brigas, um momento muito caótico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, mas nós não podemos perder a esperança na humanidade, não podemos perder a esperança no local em que residimos, em que vivemos, em que convivemos. Por mais difícil que seja, devemos procurar sempre auxiliar, colaborar em formarmos um mundo melhor, um mundo mais justo, mesmo que para isto nós tenhamos que renunciar à nossa opinião própria, renunciar aos nossos gostos para que o coletivo ganhe. Eu não estou dizendo que é para renunciarmos a toda hora ou a renunciarmos em todos os momentos. Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que é momento de nós não pensarmos só em nós. Deixarmos um pouco o egoísmo, o personalismo, deixarmos um pouco a ideia central, o André no centro do universo, para vermos que do nosso lado tem pessoas que também têm opiniões, vontades, sonhos, ideais e que podemos completá-los, tanto quanto eles podem nos completar. Sozinhos nós não saímos do lugar. Nós podemos imaginar que não precisamos do outro, mas é muito fácil imaginar que não precisamos do outro enquanto nós estamos com saúde, enquanto nós estamos empregados, enquanto o nosso salário dá para manter a nossa vida aqui na Terra. Mas e no amanhã? Será que nós teremos saúde? Será que nós teremos jovialidade? Será que nós teremos dinheiro para nos manter? Será que não será aquele que nós menosprezamos, brigamos, marginalizamos, que virá com a sua mão estendida nos auxiliar? Por isso que nós não podemos dizer assim, eu não preciso de ninguém. Nós todos precisamos um dos outros. E o bálsamo que Maria João de Deus deu no âmbito espiritual, nós podemos dar no âmbito físico, no âmbito do dia a dia. Independente o grau de relação que nós temos com o nosso semelhante. Porque muitas vezes nós esperamos o dia ideal para ajudarmos o próximo. Esperamos o dia ideal para amarmos o nosso próximo. Esperamos o dia ideal para isto ou para aquilo. Não, o dia ideal é hoje. O dia ideal é o agora. Neste exato momento somos convidados a viabilizar o amor que nós somos portadores. Então este bálsamo nós podemos, ou melhor, devemos materializar, impregnar, realizar no agora, para ajudarmos de um modo mais eficaz na materialização da paz, do amor, do entendimento, da concórdia e da fraternidade, que são palavras, sonhos de consumo de todos nós, mas que se nós ficarmos apenas na ideia eu quero, nós não vamos atingir, porque o querer tem que ser aliado com a vontade, que tem que ser aliado com a prática, para, ao ser juntado, possa gerar os seus frutos naturais. No capítulo seguinte, que tem como título Nos Domínios das Recordações, Maria João de Deus nos fala: nos planos da erraticidade, onde me encontrava, poucos eram os seres cuja mente, em toda a intensidade das suas vibrações, já havia desabrochado o domínio das lembranças relativas às existências passadas. Então, antes de nós continuarmos, tem muitas pessoas que me perguntam assim: André, o que é a erraticidade? A erraticidade, segundo Allan Kardec, segundo os bons espíritos, é você diante da sua própria consciência após a sua desencarnação. Então é você analisando as suas atitudes, analisando a sua vida, analisando as suas escolhas. Mas André, todos têm a oportunidade de estar diante do seu próprio eu? É evidente que não. O Chico dizia, por exemplo, que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem que desencarnaram. Portanto, apenas 1
de 4, sabe que desencarnou, sabe que a vida continua após a morte, compreende que a verdadeira pátria é do outro lado e não esta. A grande maioria desencarna, continua na sua antiga casa, continua na sua família, continua no seu trabalho, achando que está vivo, achando que está fazendo tudo normal. Por isso que quando nós vamos fazer uma operação, existe uma preparação. Quando nós vamos em busca de um trabalho, existe uma preparação. O mesmo deve existir para a desencarnação. Não é nós esperarmos o dia que vier, não, nós temos que nos preparar, desapegando do que momentaneamente está em nossas mãos, compreendendo que hoje é nosso, mas amanhã não o será mais. Isto tudo nos facilitará na compreensão perante nós mesmos, perante este momento. E aqui ela está falando que na erraticidade tem muitos espíritos que têm a oportunidade de compreender o que fizeram em vidas passadas, o que fizeram, os prejuízos ou os louros que fizeram no ontem. Eu fico imaginando nós, diante da erraticidade, lutando contra o nosso passado, descobrindo o que nós fizemos. Muitas pessoas falam assim, André, eu gostaria tanto de saber o que eu fui numa vida passada. Eu não tenho curiosidade nenhuma de saber o que eu fui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Por quê? Porque vendo as minhas mazelas no hoje, eu compreendo que eu tive um passado não dos melhores. Então, para que eu vou mexer em algo que está quieto? Quem procura, acha. Então, eu não quero achar nada. Se eu tive a oportunidade de vir com o véu do esquecimento, é para que eu possa trabalhar no agora sem fazer uma correlação com ontem. Então, vamos trabalhar. Não vamos nos preocupar com o que a gente foi, com o que a gente fez, com o que a gente era no ontem. Não, já foi, passou. Hoje nós estamos tendo uma outra oportunidade reencarnatória. É nesta que nós temos que nos agarrar, é nesta que nós temos que aproveitar, é trabalhar daqui para frente. E no amanhã, quando a espiritualidade vê que nós já temos condições para sabermos quem fomos e o que fizemos, naturalmente, seja nesta vida, seja na erraticidade, nós teremos noções do que fizemos, do que falamos e assim sucessivamente. Continua Maria João de Deus. Nesses tempos imediatos ao pós-mortem, repontados de impressões físicas, as quais persistem em algumas entidades anos a fio, a vida é quase cópia da existência da personalidade terrena. E foi assim que conheci inúmeros companheiros que duvidavam dos ensinamentos dos mestres quando se referiam aos pretéritos longínquos. E alguns deles me asseveravam não poderem admitir a multiplicidade das existências da alma. Olha, vamos dar uma parada aqui, porque até no mundo espiritual existem aquelas pessoas que duvidam. Às vezes a gente imagina assim, nós vamos para um lugar igual Maria João de Deus foi. Todo mundo vai compreender que desencarnou, todo mundo vai compreender que já teve várias oportunidades reencarnatórias, e não é assim que funciona. Do outro lado da vida, nós continuaremos no mesmo modo que nós somos aqui. Mas muitos podem perguntar, mas André, se eles não aceitam, por exemplo, que já tiveram várias existências no ontem, por que eles estão neste lugar com Maria João de Deus? Um lugar que vibra paz, amor e luz. Porque não é necessariamente obrigatório que a pessoa tenha um conhecimento extraordinário para estar num lugar desse. O que vai levar em conta é o amor que a pessoa desenvolveu a vida toda. Às vezes a pessoa tem dificuldade de compreender que já teve muitas existências no passado e que continuará tendo muitas existências no amanhã, mas é portadora de um amor extraordinário, como o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que têm um conhecimento extraordinário, sabe que a vida continua, sabe que já teve muitas existências, mas é arrogante, prepotente, vaidoso. Então, na balança divina, o que vale mais é o amor e não o conhecimento. Continuando. Semelhantes crenças eram o atestado da ignorância de quantos as abrigavam, pois como nos planos terrestres ou nas regiões que nos são ainda imponderáveis, a natureza não dá saltos. Naquele ambiente misturavam-se os protestantes, os católicos,
os professos de outras seitas, inclusive espíritos que militam nas hostes do materialismo mais avançado na superfície da Terra. E se aquelas falanges de almas não eram más, também não eram perfeitas. Não discutiam acalorosamente, mas cada uma preferia guardar os seus pontos de vista em matéria religiosa, acariciados durante a vida inteira pela mais estranha devoção. Aqui nós paramos para observar que do outro lado da vida nós continuamos pensando do mesmo jeito. Quem é católico aqui continuará católico do outro lado. Quem é protestante aqui continuará protestante do outro lado. Quem é espírita continuará espírita do outro lado. E a espiritualidade respeita a todos, a individualidade, a necessidade, o caminho que cada um escolheu. O mundo espiritual são cristãos, independente da sua crença religiosa. Então lá são pessoas que já têm um amor maior, mas ainda trazem consigo muitas coisas a descobrirem. Nós, os espíritas, imaginamos, não é? Por ser espíritos, já conhecem tudo, já sabem de tudo, já podem falar de tudo, e na verdade não é por aí. Eles continuam do outro lado da vida, tendo muitos acertos, mas ainda tendo também muitos equívocos, muito o que ser melhorado, muito o que ser trabalhado. É isso que nós temos que ter em mente. Às vezes nós imaginamos assim, já é espírito, já é bom. Não, é espírito, mas é imperfeito. É espírito, mas tem o que aprender. É espírito, mas ainda traz grau de impureza a ser dissipado. Nós estamos falando de uma região de espíritos já nobres, mas que ainda tem o que melhorar. Nós não estamos falando aqui de espíritos celestes, de espíritos bem-aventurados, de espíritos de uma alta envergadura espiritual. Nós estamos falando de espíritos acima da média, mas que ainda tem o que depurar, que ainda tem o que aprender. Agora que nós vamos caminhando para o encerramento do nosso programa, eu relembro que até o atual momento eu já lancei 2 livros pela TV A Caminho da Luz, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo e O Poder da Liberdade. O Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade tem muitos departamentos, dentre eles a TV A Caminho da Luz. E nós pedimos a sua ajuda. Se você puder ajudar adquirindo os livros, entre na loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. A sua ajuda ela é muito importante para que nós possamos continuar com estes projetos que já estamos com tanto amor, com tanto carinho, com tanta determinação. Relembramos também que temos uma fanpage, então você pode me seguir pela minha rede social. É facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, ou procure pelo meu nome, André Luiz Vilar, e ali você vai poder curtir a minha página, ali você vai poder curtir as minhas publicações, e eu relembro que todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela minha linha do tempo, iniciamos um vídeo ao vivo aos amigos de Portugal, um vídeo em direto do Evangelho no Lar. E você é o meu convidado a participarmos juntos. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor. E semana que vem aqui estaremos dando continuidade em nosso programa. Até semana que vem.